Então eu tenho no meu coração uma mensagem, como eu falei, se for uma série, na hora certa Deus vai me mandar parar e no próximo domingo a gente continua, amém? Eu queria que, sem mais delongas, você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, sentado mesmo, mas não menos antenado e comprometido, amém? Eu tenho uma impressão muito forte no meu coração daquilo que Deus vai fazer hoje. E às vezes, porque a gente captura no nosso espírito a grandeza daquilo que Deus quer fazer, entra as intervenções, às vezes, da nossa mente, a gente começa a processar a coisa naturalmente e a gente pensa, será que vai dar? Será que vai ser? Porque isso é a nossa mentalidade humana. Mas quando a gente descansa na certeza de que nós somos apenas canais e que a obra é Ele que faz, então a gente pode acreditar que vai fazer. Deixa eu dizer algo para você antes da gente começar a ler. Há uma unção, que se você estiver percebendo ou não, mas há uma unção, essa linguagem unção para quem está chegando, fala de uma disposição de poder. Amém. Né? Uma liberação de poder. E há uma unção hoje à noite. A gente é tão acostumado a fazer culto à noite, né? Há uma unção hoje aqui pela manhã para nos capacitar a absorver as coisas que são espirituais. Amém. Amém? Eu estava ali louvando, enquanto eu louvava, eu olhava para cada um de vocês e meditava no meu coração sobre essa condição de parceria, nós e Deus. Por isso que nós cantamos, o Espírito Santo se move em você, porque a vida da fé, ou a vida pela fé, que é a vida que eu e você fomos chamados para viver, a Bíblia diz, o justo viverá pela sua fé, é uma vida onde a gente precisa ter atitudes baseadas naquilo que a gente crê, naquilo que a palavra diz, em detrimento daquilo que a gente está vendo ou sentindo, porque na maioria das vezes, o que a gente está vendo ou sentindo é diferente daquilo que a Bíblia diz. Na maioria das vezes. Porque o que se vê e se sente é algo que está apenas atuante no padrão natural. E embora Deus não seja contra que nós sintamos alguma coisa, inclusive a sua presença, Deus não tem nada contra que a gente sinta a sua presença, mas Deus não condicionou a manifestação dele ao que nós sentimos. Porque às vezes a gente diz assim, hoje eu senti a presença de Deus, então Deus está ali. Não, Deus está se você sentir e Ele está se você não sentir também. Porque em primeira mão Deus é comprometido com a sua palavra e Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Então quando a gente consegue se conectar com Deus pelo viés, pelo trilho que Ele mesmo estabeleceu, as coisas acontecem. Volto a dizer, Deus nos fez também seres emocionais, então Deus não tem problema com o que a gente sinta. Mas Deus não condicionou a atuação dele ao que a gente sente. Porque muitas vezes os nossos sentimentos nos sabotam. Eles nos traem. Eles dizem uma coisa diferente daquilo que Deus está fazendo. E você pode até ter caído de paraquedas aqui. Mas só o fato de você estar aqui hoje, você entrou debaixo de uma atmosfera de rompimento. Amém. De milagres. Amém. Nós vamos virar 2020, amados. Amém. Tocando nos milagres prometidos. Amém. Glória a Deus. Isso está muito forte no meu coração. Amém. Porque a gente vai de boa vontade, a gente vai focado nas coisas até onde a nossa força nos leva. Mas de propósito, amados, chega uma hora que a gente não consegue passar dali, por mais boa vontade que a gente tem, porque fugiu da nossa alçada, fugiu da nossa competência, e quando se limita a competência humana, é porque Deus está acionando o play dentro da competência dele, e as coisas que a gente não pode fazer. Aleluia! Ele vai fazer. Não permita que o dia a dia, a rotina diária, ministre para você a fé que você precisa. Isso mesmo. Porque Deus está agindo no invisível. Aleluia! Vou dizer de novo, Deus está agindo no invisível. É claro que a gente tem necessidade de ver as coisas. Mas eu quero dizer, mesmo se você não estiver vendo, Deus está agindo. Deus está agindo. Sabe aquelas coisas que acontecem, parece, e a gente até costuma dizer, os de repente de Deus, o de repente é para nós. Mas na verdade Deus já vinha trabalhando. É verdade. De repente é quando nós percebemos a manifestação, mas Deus já vinha trabalhando. Deus age no invisível. Diz que o agir de Deus é como o caminho que o vento faz e como a criança que se forma no ventre da grávida. Não dá pra ver. O caminho que o vento faz, você não dá para ver, mas você vê o efeito dele ali. Amém.
por exemplo, tocando nas árvores. A criança sendo gerada, você não vê como ela está sendo gerada, mas você vê o efeito daquilo. E aqui é só banho mesmo, mas ali é o bebê. Quantos estão comigo? Diga assim, e ministre para você mesmo isso, antes da gente ler. Diga, independente do que eu estou sentindo, Deus está agindo. Aleluia. Aleluia. Sabe que a manifestação de Deus vai ser muito maior naquilo que a gente precisa. Quando a gente parar de se debater. Quando a gente parar de tentar fazer do nosso próprio jeito. Porque às vezes, até ministros, Alexandre, querem pegar o mérito de Deus. Ah, Deus agiu porque agora fulano está indo da minha igreja. Deus é um Deus doador. Eu quis juntar doador com galardoador, deu uma palavra bem estranha, né? Deus é um Deus galardoador, doador, Ele tem prazer em nos abençoar. Agora tem uma coisa que Deus não divide. A sua glória. Isso mesmo. Glória a Deus. Mas se a gente entender isso, e isso ainda não é a minha mensagem. Se a gente entender isso, as coisas vão começar a acontecer. Amém. Se a gente entender que tem coisas que a gente está se esforçando demais, e esse nosso esforço, em vez de estar acionando Deus, está mantendo Ele parado, tem coisas que Deus está esperando somente que a gente pare para poder agir. É verdade. É muito diferente do que a religião tem ensinado. Uma vez Deus falou comigo, quer morrer? Eu digo, não, Senhor, ninguém quer morrer. Ele disse, então pare de tentar. O que Deus está dizendo não é que a gente não vai fazer nada, é que a gente não, que Ele não vai agir onde o centro das coisas é a nossa própria força. Porque o mérito dele Ele não dá para ninguém. Isso mesmo. Por isso que eu estou dizendo a você, a diferença desse ambiente aqui, amados, não é o pastor Mário, não é a pastora Maricela, nem o nome Comunidade Casa da Graça. É o Espírito do Senhor, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Amém. Então aproveitemos essa condição. Amém. Amém? Você pode achar que a casualidade lhe trouxe aqui, mas o Espírito de Cristo lhe atraiu a uma atmosfera de milagres. Amém. E aquilo que para você parecia impossível, já está acontecendo. Eu creio. Quem tem fé diz, já está acontecendo. Já está acontecendo. Glória a Deus. As engrenagens. Eu já vejo pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Roberto, não se espante, que crente é barulhento. Glória a Deus. Aleluia. Amados, Obrigado. isso é normalíssimo. Se você é muito tímido, eu respeito completamente. Você não tem que ser igual a ninguém. Glória a Deus. Mas reagir, se expressar é uma coisa natural de quem está sendo impactado. Glória a Deus. Ah, pastor, eu também estou sendo, mas eu sou tão tímido que eu não quero. Não tem problema, Deus recebe de qualquer forma. Mas vai treinando, porque é importante a gente Glória a romper Deus. com os nossos próprios limites. Amém. Evangelho de João, capítulo 10. Aleluia. Amém, Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Obrigado. Já estica teu braço aí por cima da cabeça da Ju e alcança a minha garrafa ali, ou ela está vazia. Tá cheia. Aquela é a minha. É. E reforça aqui, Ju, diácono. Aleluia. Dos cabelos Glória a espetados. Deus. Sempre quis um diácono assim dos cabelos espetados. Glória. João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, versículo 10. Conhecidíssimo também, diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Parte B. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Pai, nós queremos te ser gratos por tudo que o Senhor já ministrou a nós até aqui, dízimos e ofertas, as coisas que o Senhor ministrou ao nosso coração no momento de louvor, na abertura do culto. Enfim, Pai, o seu trabalhar até agora, nós queremos continuar te dando a primazia nesse tempo de palavra, Amém. eu entendendo, Pai, que sou apenas um canal teu, e o Senhor é que conhece cada indivíduo aqui, que sabe o acesso do coração de cada um, e obrigado por aquilo que o Senhor já vem ministrando ao nosso coração, que não tem a ver conosco, mas o milagre é produto da dependência de Ti. Amém. O milagre é resultado de depositarmos completamente a nossa fé em Ti, a ponto de descansarmos na certeza de que mesmo sem a gente ver, o Senhor está agindo. Eu E creio. Pai, há necessidade hoje aqui de um milagre para a compreensão, para o conhecimento que liberta. E eu vou descansar na certeza de que, enquanto eu falo, o Senhor ministra o Amém. coração de Eu cada creio. pessoa. Muito obrigado, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Você crê? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amado, quando a gente lê eu vim para que tenham vida
e a tenham plenamente, isso é a expressão. Quantos consideram que a vontade de Deus é algo importante? Sim. A vontade de Deus é importante, mas ela não é absoluta. Isso parece uma heresia. Quando é que a vontade de Deus não é absoluta? Quando diz respeito ao indivíduo. Porque o próprio Deus, que é soberano, estabeleceu que dentro dessa relação entre ele e o homem, ele ia considerar o posicionamento do homem. Então, sobre a vontade de Deus, Roger, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. E quando se fala de vontade de Deus, está implícito aí toda uma gama de valores, né, de eventos, de manifestações que vão construir algo que é significativo e que é bom para nós. Porque se a vontade é boa, perfeita e agradável, mas essa vontade, a manifestação, a plenitude dessa vontade, porque já se é vontade de Deus, ou seja, se eu tenho vontade de fazer algo, quer dizer que eu tenho inclinação para aquilo. Eu estou desejoso para aquilo. Então, se nós estamos falando sobre a vontade de Deus, já está claro que é isso que Deus quer. Que é isso que Deus deseja. Então, por que muitas vezes a Bíblia sinaliza coisas que é claramente vontade de Deus, mas que não estão em plena manifestação? Exatamente por causa daquilo que diz respeito a mim e a você. Porque, amados, é muito importante nós entendermos isso. Nós somos uma igreja bíblica, nos esforçamos para nos manter nos trilhos bíblicos, e a ênfase do espírito da igreja é a graça. E a Bíblia diz que a graça é a disposição de Deus dar a nós aquilo que a gente não merece. Então tudo que a gente recebe é por meio da graça. Agora, toda a graça que está disponível se acessa pela fé. Teve 3 fezinhos assim, né? Separado, porque os irmãos não tinham convicção. Mas Romanos 5:2, Romanos 5:1 diz assim, nem precisa abrir, Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem temos acesso pela fé a essa graça. Diga a graça. Se acessa pela fé. Então a graça, vou tentar ilustrar. A graça, amados, genericamente falando, seria o depósito de Deus contendo tudo aquilo que nós precisamos. E quando eu digo tudo, eu não estou falando só de bens. Não. Salvação. Tudo é tudo. Salvação, recursos físicos, recursos naturais, emocionais, financeiros também. Tudo. Uma vez Jesus foi questionado e ele disse uma frase que a gente pode ministrar seguramente. Ele disse assim: ninguém pode receber nada se do céu não nos for dado. Amém. E depois a gente pega Tiago 1,17 para corroborar com isso e vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então quando ele diz que tudo que nós recebemos vem do céu, não é as coisas ruins, porque às vezes nós recebemos coisas ruins. É boa dádiva e dom perfeito. É tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que expressa a sua natureza. Então a graça seria esse grande depósito que contém tudo que nós precisamos, está ali. Mas o fato daquilo estar ali não vai me beneficiar, não vai me atingir, não vai me favorecer se eu não acessar isso. E como é que se acessa? Pela fé. Crendo, pela fé. Às vezes a gente pensa, é pelo dízimo que eu dou, é pela quantidade de vezes que eu vou para a igreja. Não, você dá o dízimo porque é bíblico e dá se quiser também. E você vai para a igreja porque na igreja a gente desenvolve comunhão, porque é bíblico para a igreja, não deixe de congregar como é costume de alguns. Então, não existe nada, amados, que a gente vai receber de Deus o padrão da permuta. Entendem? Permuta, troca. Eu faço isso, Deus me dá aquilo. Eu faço isso, Deus me dá aquilo. Não. A única troca que existiu nessa relação foi: Jesus fez tudo no meu lugar, para que Deus me desse tudo que Ele sempre desejou dar. Então qual é a nossa parte nisso, pastor? Já que o senhor disse que tudo está pronto, a graça está lá, e se não tem a ver com o meu esforço, com o que eu... Amados, a única coisa é que nós precisamos estar diante dessas verdades, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e abraçá-las pela fé. Amém. Não tenha dúvida, tudo que nós desejamos que não está ainda em manifestação é porque a gente ainda não creu naquilo.
Estava conversando com a Maricela esses dias sobre assuntos específicos, até falei com a Cris também, e por isso que nós estamos debaixo de uma atmosfera de milagres. Tem muitas coisas, mas que estão completamente fora da nossa competência. E a gente de boa vontade, aplicado, a gente está ali tentando fazer uma coisa, tentando fazer outra, até que a gente vai cansando, vai pesando. Tem uma hora que a gente fica cheio de questionamento, pensando que está em pecado, pensando nisso, pensando naquilo, porque está assim, porque está assado, porque isso não aconteceu ainda. Mas na verdade é que existe uma diferença entre conhecer e ter revelação. Existe uma diferença entre ter informação, e agora eu falo sobre as verdades, porque mas tem coisas aqui que nós já ouvimos, que nós temos tanta informação sobre aquilo, que a gente é capaz de falar sobre aquilo e até falar bem. Mas existe uma grande diferença entre aquilo que eu conheço pela perspectiva da informação e aquilo que eu conheço pela perspectiva da revelação. Porque a revelação tem o poder de reger. Você quer saber se realmente uma verdade ela é revelada para você? As coisas que diz respeito àquilo está resolvido para você. Agora, se uma verdade... se você quer saber se uma verdade que você já conhece, ela ainda não é revelada para você, é que você ainda está lutando com aquilo. Ah, pastor, você está falando de mim especificamente. Agora mesmo eu estou falando de mim. Mas se isso servir para você, recebe. Porque uma das coisas que eu tenho tido cuidado, mas como ministro, porque não seria verdade eu estar aqui e forjar para você uma imagem de perfeição, tudo está perfeitamente bem, eu estou por cima da carne seca, eu sou o homem mais espiritual desse mundo. Não. As áreas da nossa vida que tem mais influência são as áreas que a gente mais se expõe à palavra. E por se expor à palavra, aquilo que é apenas informação vai se transformando em revelação. E só para vocês entenderem, quando eu falo de revelação, eu não estou falando pela perspectiva das aparições, entendeu? Não é isso que eu estou falando. Quando eu falo de revelação, eu estou falando do nível de entendimento que vai além apenas daquilo que está escrito e que faz com que a gente descanse. Diga assim, a revelação da palavra promove descanso. Porque o que é que nos traz cansaço? É estar constantemente lidando com as coisas que a gente visivelmente não tem condição de resolver. Amém. É verdade. Aí tudo isso eu entrei, o que é que isso tem a ver com João 10:10? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É que, genericamente falando, amados, a vontade de Deus é que a gente viva de forma plena. Amém. Outras versões falam abundantemente. O que é viver de forma plena? Diferente do que algumas pessoas pensam, viver de forma plena não é estar rodeado de excessos, não é ter 3 casas, 8 carros. Não, isso aí é abuso até. Porque você está com 8 casas, 3 casas e tem gente que não tem nem o que comer. Então isso não é plenitude. Quando você vai para a igreja, a igreja que é modelo para nós, a igreja de Atos, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e tinham tudo em comum. O que é isso tudo em comum? Eu tenho e eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, viu, irmão? Eu estou só dizendo qual é o padrão bíblico de plenitude. É verdade. Eu tenho um terreno, eu tenho não sei o quê. Mas meu irmão não tem. Aí eles iam, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Não estou dizendo para você fazer isso, não. Eu estou dizendo que nós temos um padrão para a gente entender o que é plenitude. Que às vezes a gente acha que é pleno porque está bem financeiramente. Mas é possível estar bem financeiramente e estar péssimo em outras áreas. É verdade. É possível estar bem financeiramente e crescer em avareza. É possível estar tão bem financeiramente que você não consegue mais ver quem passa necessidade. Então isso não é a plenitude bíblica. O sentido da palavra plena não tem a ver só com acessar bens, recursos. Na verdade, plenitude quer dizer completo. Amém. Completo. Como ser humano. Em todos os sentidos, Silvio. Tudo aquilo que diz respeito à vida. E a Bíblia diz que nós somos um ser trino. Espírito, alma e corpo. É verdade. Então quando Deus fala, eu vim para que vocês, Jesus na verdade, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, Ele está pensando nesse status, nessa condição que é possível. Que talvez nenhum de nós esteja aqui, mas é o meu e o seu alvo. Amém. Esse status de ir bem no espírito, na alma e no corpo. Porque às vezes a gente está bem no espírito, falando em língua pelas havaianas, mas está sofrendo na alma, com depressão, problemas mal resolvidos, carregando pessoas nas costas porque não liberou perdão. É verdade. Sim. Às vezes a gente está resolvido na alma, não tem problema de depressão, não se fere com nada, mas está doente no corpo.
carrega uma enfermidade, uma patologia que lhe limita. Então isso não é plenitude, entendeu? E entende, mas nenhuma palavra que eu disser hoje ou qualquer outro dia tem a finalidade de trazer peso para nós, é apenas de nos iluminar. Amém. Então, como eu já disse e vou repetir, não só agora, como várias vezes eu vou repetir, nós não estamos prontos, nós não estamos invernizados como uma obra que não precisa fazer mais nada. Não, à medida que nós estamos ouvindo a palavra e nos expondo a ela, Deus está nos moldando para que a gente se enxergue nesse patamar de plenitude. Então, ter o referencial da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita. Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é vir para que tenham vida e a tenham plenamente. Esse é o meu e o seu alvo. Estou vivendo assim? Não. Mas é para onde eu devo caminhar. É isso aí. Aí, qual é a nossa mensagem de hoje? É a gente entender que se essa é a vontade de Deus, e Deus não só deseja as coisas para nós, Ele provisiona os meios, os recursos. Isso. Se essa é a vontade de Deus e Ele já provisionou os recursos, eu preciso localizar em mim o que é que tem impedido que essas coisas se manifestem em plenitude. Eu te garanto, a primeira delas, essencialmente falando, é a incredulidade. Eu nem vou me aprofundar nisso agora. Mas não adianta, mas eu e você não vai receber nada, ou não vamos receber nada, que a gente não estiver crendo antes. É verdade. E como a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou eu posso até dizer, a fé vem pelo ouvir, porque no grego, pistes, a palavra fé é pistes, convicção baseada no que se ouve. A gente entende que fé não é apenas uma resposta à palavra de Deus, é uma resposta àquilo que você ouve. Então, se você se expõe a algo que é bíblico, fé bíblica vai ser gerada. Mas se você se expõe a algo que não é bíblico, você vai desenvolver uma fé naquilo. Se o que cerca a sua vida são apenas coisas antibíblicas, são apenas o produto daquilo que o natural expõe, você vai se tornar uma pessoa natural. E quando alguém chegar para você com a possibilidade do rompimento espiritual, você vai estar engessado, limitado naquilo que o natural prega. Por quê? Porque essa resposta da fé, ela é automática e condicionada em função daquilo que você crê. Ou melhor, daquilo que você ouve. Então, qual é a sinalização? A gente tem que gerenciar de forma intencional. Entende essa expressão? A gente tem que gerenciar de forma intencional a que ou a quem a gente se expõe. O que a gente está ouvindo. Por quê? Porque as nossas respostas vão ser de acordo com as coisas que a gente se expõe. É por isso que não é seguro, é por isso que não é bom a gente ficar longe da comunhão. É por isso que não é bom a gente estabelecer intervalos longos de estar ouvindo a palavra, porque nós sempre estamos ouvindo coisas, ou a palavra ou outras coisas. Ou alguém falando a fé, ou alguém semeando incredulidade, ou alguém semeando no seu coração expectativa de um bom futuro, ou alguém tirando a expectativa de futuro por palavras negativas. É verdade. É bem isso. Estou trabalhando de Uber, mas eu transporto, tem dia que eu faço 40 viagens. 40 pessoas diferentes num dia. E você precisa ouvir. Quase unanimemente essas pessoas estão reféns da realidade dessa pandemia. E eu chamei de realidade, viu? Eu não estou dizendo que não existe, eu não estou desdenhando disso, eu não estou dizendo... Não, é um fato. Mas as pessoas estão refém de uma perspectiva negativa sobre isso. Quase como se Deus fosse menor que o coronavírus. Quase como se a nossa fé fosse algo que se ativa apenas nas quatro paredes da igreja. Quando na verdade o que a gente precisa é viver a vida da fé onde a fé é necessária. Isso. Amém. Você já prestou atenção que aqui nesse ambiente, eu ouvi até a Cris dizer, o pastor é aleluia, seja alguma coisa ela falou aí. Porque eu estava cantando, mas é bom louvar a Deus. Não sei vocês, eu fiquei. Essas músicas são muito boas e expressam aquilo que está É dentro. verdade, é desse jeito. Eu confesso a você que eu tenho sido bem comportado para não escandalizar, mas quem me conhece há mais tempo sabe que eu pulo, danço, faço um monte de coisa. Agora, eu não faço para me aparecer, nem eu faço porque é uma forma de eu expressar aquilo. Amém. Amém, é verdade. Vocês estão comigo, amados? Amém. Agora, esses gritos, esse pular, esse dançar, ele é produto de você estar sendo ativado por verdades que você está ouvindo. Amém. O contrário também é verdadeiro. Se a gente está se permitindo se moldar pelo que vem de fora, amados, eu não condeno ninguém aqui Eu também. que estiver debaixo de depressão. Por quê?
Porque é o que o mundo está fazendo com as pessoas. É. A mídia faz isso. Viu, mãe? Então você fica numa espiral. E o ser humano, ele precisa de esperança. É verdade. Ele precisa de esperança. Embora a Bíblia diz, baste cada dia o seu mal, nós precisamos ter um referencial de futuro. Amém. Porque o que às vezes rouba a nossa força para manter o foco é não ter noção de recompensa. Pior. Ah, pastor, você está dizendo que a gente deve fazer as coisas só focado em recompensa? Eu estou dizendo que isso é um padrão, amados. Sabe, vou dizer uma coisa sobre Jesus que vai cair os boteados do seu bolso. A Bíblia diz assim, ó, e está na Bíblia, você vai ver, diz que Jesus, por causa da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Suportou a cruz. Sabe aquela coisa que eu vou passar por isso agora porque algo melhor me espera. É. Então se você não tem a expectativa de algo bom, eu quero dizer, você é refém. E a força que você precisa para hoje não vai ter. Porque o que nos dá combustível é ter a perspectiva do que vai acontecer. É ter a expectativa, melhor dizendo, do que vai acontecer. Amém. Alô? Amém. Você está aqui comigo? Sim. Então, o que veio no meu coração, eu quis plantar essa semente para você entender. Olha o padrão é esse. Vim para que tenham vida e vida em abundância. É nisso que tem que estar o meu foco. Claro que quando você medir a sua vida por esse padrão, você vai ver que tem um monte de coisa faltando. É. A minha também, viu? Quando eu digo a sua vida é porque eu estou ministrando aqui. Mas a minha também. Aí nessas coisas que estão faltando, é exatamente aí que a gente deve investir para que ela se alinhe. Porque você já foi iluminado o suficiente para saber que Deus não está com programas de recompensa para nós, como a gente tem né? No Uber, nessas outras coisas. Você faz tanto e ganha tanto, você faz tanto e ganha tanto. Não, Jesus já fez tudo que nós precisamos ganhar. Aleluia. Agora, a nossa parte nisso é nos livrar do que atrapalha e não deixar que nada comprometa. A única coisa que aciona isso que Deus já nos deu de graça, que chama fé. É verdade. Amém. É verdade. Aleluia. Deus ajuda, Espírito. Aí me veio algo no coração. Chaves para que a gente rompa. Tem áreas que eu estou precisando romper. Eu também. Amém. Eu vou falar assim já para que você Amém. não se sinta. Tem áreas que eu estou precisando romper. Quando a gente fala sobre rompimento, a gente está falando sobre algo visível ou não, que está estabelecendo um limite. Sim ou não? Sim. Eu estou aqui, estou animado, estou aleluiado, mas só vou até aqui. É como uma... Sabe aquele cachorro que está no vai e vem? Ele pensa que está solto. Aí dá uma carreirona assim, virado no traque, daqui a pouco a corrente puxa ele. Lá no meu sogro tem Popó. Popó é filhote de cachorro, mas bem que ele podia ser um filhote de bezerro. Pensa num bicho grande. Filhote de boi, quer dizer. Cachorro grande, cara, grande, imenso. Alegre que só pinta no lixo. Chega lá e tá feliz. Mas tá sempre no vai e vem, porque ele é pesado demais e ele destrói as coisas sem perceber. Ele vai, pisa num pinto, aí já era. Não pisou num pinto, já era. Um bicho daquele tamanho. E às vezes, quando ele vê a gente, ele sai em disparada para nos encontrar. Aí daqui a pouco vai e vem, segura ele. E ele pensa que está livre, mas não está. E muitas vezes, mas a gente está preso em vai e vem invisíveis. E a gente faz carreira porque a gente não está vendo a corrente, mas só vai até um limite. E considerando, amados, que a obra de Deus em Cristo é uma obra consumada, eu oro que o Espírito Santo ajude a gente a entender isso a cada dia. O que é uma obra consumada? É uma obra completa. Não cabe emendas nem rasuras. Não tem nada que deixa a desejar naquilo que Jesus já fez. Nada. Então, considerando essas coisas, que a obra de Cristo é uma obra consumada e que ela está destinada a nos favorecer, a gente precisa entender que agentes são esses que nos limitam, já que todas essas coisas que estão disponíveis a nós, elas não estão para nós no programa de recompensa. Estão entendendo, né? Está tudo lá disponível e não está para nós nesse programa de recompensa. Porque a gente aprendeu desde cedo no departamento infantil. A obediência traz bênção. Então a gente criou essa mentalidade. Eu só sou abençoado se eu obedecer. Amém. Ah, pastor, você está dizendo o quê? Que se eu desobedecer eu sou abençoado. Está vendo como as pessoas invertem a coisa? O que eu estou dizendo é que nós estamos numa aliança que a Bíblia diz, não é o pastor Mário, não é a Igreja Casa da Graça, diz que aquilo que aciona a bênção na minha vida é a obediência de um homem. Jesus.
Jesus. Foi a obediência dele que nos autorizou. Aleluia. Então, quais são as coisas que hoje nos limitam? Já que o que aciona a bênção de Deus não é a minha obediência, Não é mesmo. mas é a obediência de Cristo. Quais são as coisas hoje que impedem que o que a obediência de Cristo conquistou se manifeste em mim? Aí veio no meu coração, porque essas são as coisas que dizem respeito a nós. A salvação a gente não podia alcançar. Aí a Bíblia diz que Jesus veio, alcançou e nos deu de graça. Justificação, a Bíblia diz que ninguém podia pagar o preço pelo resgate de outra pessoa. Salmo 49. Aí Jesus veio e pagou o preço por nós e nos atribuiu justificação. Aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o presente da justiça. O dom da justiça. Tudo isso foi dado a nós. Agora, o que é que está nos impedindo de viver essa plenitude? Me veio algumas coisas eu anotei aqui. A primeira coisa é que a gente precisa aprender humildade. Porque, mas é tão interessante como a Bíblia ela se completa. Se a base da nova aliança é a graça, o que é a graça? Favor imerecido. É acessar tudo aquilo que Deus fez em Cristo por nós, porque a gente estava incapaz de fazer. Aí a Bíblia diz que a fluência da graça é para baixo. Interessante isso, né? Não sei se... pastor, eu não estou entendendo isso não. Peraí que você já vai entender. Eu vou lançar texto bíblico para você entender. Diga assim, a graça flui para baixo. Flui para baixo. Flui para baixo. E é por isso que o meu primeiro tópico hoje, pastor, você já está no primeiro, não se preocupe, a gente faz uma série, daqui a pouco já para. Você vai ficar com um gostinho na boca, e quando você estiver animado, digo, domingo vem de novo, aí eu paro. Entenderam esse padrão que eu falei? Tudo já está pronto. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que Ele já nos abençoou nas regiões celestiais. Deus olha para cá e diz, está tudo certo, já fiz tudo, já paguei o preço. Tem muito que fazer. O problema não é aqui. Nas regiões celestiais está tudo certo. Porque a gente fica dizendo, Deus, por quê? Porque o Senhor não manda, porque o Senhor não deu, porque o Senhor não faz. Se fosse lá de Sergipe, eu ia dizer, está doido. Se eu já fiz, se eu já dei. Agora, pastor, o que o senhor quis dizer com a graça flui para baixo? Veja o que diz em Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Tiago. Tiago, Novo Testamento, lá depois de Hebreus. Se bem que a maioria está com o aplicativo, é rapidinho, né? Mas quem está com Sou Bíblia... das antigas. Eu das antigas também. Eu Tiago, gosto disso aqui, ó. Quero também Papel as na antigas. mão. Aleluia. Abriram, amados? Amém. Só um pouquinho. Veja o que diz. Todavia, posso ler? Vai. Tiago 4, versículo 6. Todavia, da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ao versículo próximo diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Amém. Aí talvez você pergunte, pastor, o que isso tem a ver comigo? Amados, às vezes a gente está dia após dia nos expondo a palavra, mas sempre na hora de agir a gente age pelos nossos próprios trilhos. A gente age pelo nosso próprio padrão, por aquilo que a gente aprendeu. E eu quero lhe dizer uma coisa, 90% das coisas que nós aprendemos no fluxo natural da vida, elas não eram boas, não estavam alinhadas com a palavra. Então a Bíblia diz que, quando eu digo que a graça flui para baixo, é porque ou a gente se rende para parar de andar nos nossos próprios padrões, conceitos, opinião. Mas eu acho, amados, a única coisa boa de achar é dinheiro. Você achar dinheiro, aí você divide comigo. Mas as coisas relativas à vida, a gente não deve viver pelo que a gente acha. É verdade. E isso é um padrão tão sério, amados, que Jesus ministrando aqui no seu ministério terreno, em um dado momento ele disse para muitos, começou a falar, Jesus falava algumas coisas que as pessoas não gostavam de ouvir, eles acabavam saindo. E uma das coisas que Jesus falou foi, ele disse assim, se você quiser ganhar a sua vida, você vai ter que perdê-la. Aí as pessoas pensam, isso é o que? Uma doutrina suicida? Não, o que ele está dizendo não tem como você ter plenitude nessa nova proposta de vida, vivendo sob os padrões da antiga. Isso.
Quando a gente se expõe a Deus e o confessa como nosso Salvador, a gente, para ter a plenitude daquilo que Ele conquistou para nós, temos que andar de acordo com o que Ele diz. Amém. Senão, o que é que vai acontecer? Eu li um livro chamado O Monge e o Executivo, um livro muito bom para liderança. E uma hora do ar, não sei se é no final, eu sei que ele faz uma citação que eu nunca esqueci. Ele diz assim, conceito de insanidade. Conceito de insanidade. Continuar fazendo as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Misericórdia. Conceito de insanidade. Continuar fazendo as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Aí a gente diz, eu recebi Jesus, agora estou no ambiente da igreja, mas eu não abri mão do meu padrão. Eu não abri mão de resolver as coisas a partir do que eu acho, do que eu penso, de como sempre foi. Estão comigo, amados? Amém. Amém. Isso é uma necessidade. Porque uma coisa que Jesus às vezes deixava as pessoas sem resposta é que elas queriam evidenciar a espiritualidade. E naquele tempo os fariseus eram... Eu preciso saber da hora. Os fariseus eram... 10.000. 10.000. Eles se achavam os bambambam. E as pessoas que estavam ali ouvindo a mensagem de Jesus, em dado momento ele precisou corrigir, dizendo assim, vocês me chamam Senhor, mas não fazem o que eu digo. O que ele quis dizer com isso é, há um desacordo entre as coisas que vocês falam e as coisas que vocês fazem. Mas quando a gente vai para o frigir dos ovos, ou seja, quando a gente vai para os resultados, ou para a falta deles, é a Deus que a gente culpa. Porque você está no ambiente e você acha que estar no ambiente é tudo que precisa para que as coisas aconteçam. Só que, amados, você precisa entender isso. Às vezes a gente foi tratado, e até a própria religião por um tempo fez as coisas assim, a gente foi tratado a braço de ferro, as pessoas dizendo, vá lá, faça, ou se não fizer isso, não fizer aquilo, que às vezes a gente fica pensando que alguma hora Deus vai nos tratar assim, e não vai. Isso mesmo. E não vai, porque senão, se antes da manifestação da graça, Deus não fazia assim, não agia assim, muito mais agora, como a gente cantou aqui. Então o que eu quero dizer com isso? É que não pense que um dia você vai levar um empurrão do Espírito Santo e dizer, te oriente! Não vai. Tem muito mais possibilidade de você continuar nos trilhos do erro, sem perceber, do que tomar um choque desse. Porque a forma de Deus tratar não é dando choques, não é lhe sacudindo e lançando em rosto. Não, ele vai sinalizar a palavra, e a sinalização de Deus, amados. Por exemplo, vocês estão aqui ouvindo a palavra todo dia. Aí, às vezes as pessoas chegam, pode ser que alguém chegue para mim e diga, pastor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Rapaz, você pode fazer o que quiser. E o senhor vai dizer o quê? Eu não vou dizer nada. Porque a palavra que eu estou lhe dizendo não é para eu manipular a sua vida. A palavra que eu tenho lhe ensinado é para que você ouça e deliberadamente tome a decisão de vivê-la. Isso mesmo. Porque qualquer outra coisa que você fizer por outro viés, você não fez porque entendeu, você não fez porque foi... Não, você fez porque existe alguma... Amados, a gente está dando agora no discipulado, entendendo a graça. Bah, muito bom. E a gente precisa entender de uma vez por todas que a gente aprendeu e foi repetido, ensinado, que o padrão da relação com Deus é baseado em permissão e proibição. Então a gente tem sempre essa ideia. Deus permite, Deus proíbe. A minha religião permite isso, a minha religião proíbe isso. Aí quando você vai para Paulo, que foi o cara que fundamentou a nova aliança, se alguém tivesse perguntado para Paulo assim, Paulo, o que é permitido? Aí Paulo diz, todas as coisas. Oh, isso é quase uma liberação para eu viver de qualquer jeito. Não, ele disse, o Paulo diz assim, amados, todas as coisas me são lícitas. É como se ele estivesse dizendo, você está entendendo errado. Nessa dispensação, a base não é permissão e proibição. Porque tudo que se faz por esse viés, permissão e proibição, não é por lealdade, não é por amor, não é por decisão. Por coação. Sabe aquela coisa assim, eu não faço o que a minha religião não permite? A mensagem implícita aí é, se permitir eu faço. Na verdade, há uma inclinação, um desejo de fazer, e você não faz porque existe algum tipo de proibição. Aí eu vou agora arrebentar.
Amado, você não está proibido de fazer nada. Faça o que você quiser fazer. Oh. Porque se eu dissesse que não podia, a pessoa faz assim mesmo. E se a Bíblia não diz isso, eu vou dizer. O que a Bíblia diz, amados, é que os nossos pecados já foram punidos em Cristo. E que nós somos julgados pela lei da liberdade. A lei perfeita, a lei da liberdade, Tiago diz. Não está dizendo que você é proibido de fazer as coisas. E se você recebe uma palavra de permissão e você faz, você está apenas revelando aquilo que estava no seu coração. Sabe, amados, a fluência da vida cristã, no trilho do testemunho, no trilho do que é correto, no trilho do fruto da justiça. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Só acontece de fato e de verdade quando você é abençoado pela revelação de que agora já não há condenação para o que estão em Cristo Jesus. Até que isso se manifeste em nós, a gente vai estar nesse padrão. Hoje eu não vou fazer isso porque, olha, não pode. Ou amanhã eu vou fazer isso porque isso pode. Isso eu não vou fazer porque se eu fizer, o pastor ou a igreja, isso é sinal que a gente não entendeu. Mas a gente chega lá, amém? Amém. A gente vai chegar lá. Toda relação, amados, que for baseada em proibição e permissão, ela não se desenvolve pela expressão da liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Então, por que eu não vivo afogado no pecado? Por que eu não vivo na prática de coisas ilícitas, coisas que ferem a natureza de Deus? Por quê? Porque Deus me proíbe? Não. Se eu não faço essas coisas porque Deus me proíbe, ou se eu não faço essas coisas porque a Bíblia me proíbe, então não existe uma raiz de amor no meu coração. Não existe uma raiz de reconhecimento no meu coração. Não existe uma base de lealdade no meu coração. É uma relação de patrão e empregado. E o que Deus veio revelar em Cristo foi isso, porque na antiga aliança era assim. Deus era o que para as pessoas da antiga aliança? Senhor. Aí você pode dizer, e Deus não é Senhor agora para nós, pastor? Continua sendo. Só que quando a gente vai para a lei do resgate, você vai entender que nós fomos vendidos ao diabo, na pessoa de Adão. Deus enviou Jesus para nos resgatar de volta. Então, pela base literal, a gente saiu da escravidão, literalmente falando, a gente saiu da escravidão do diabo para a escravidão de Jesus, porque quem comprava se tornava senhor daquelas pessoas, sim ou não? Sim. Se tornava senhor do comprador. Agora, Jesus é o Senhor que nos comprou para nos tratar como filhos. Glória a Deus. Porque ele disse, eu já não vos chamo mais Aleluia. de servo, eu vos chamo filho. É como se ele disse, eu estou comprando você do seu senhor antigo, que era tirano, que lhe impunha as coisas, que você tinha que gostar do que ele gosta, que você tinha que fazer o que ele faz, e eu lhe comprei agora, eu sou o seu senhor, mas as portas estão abertas. Você só fica aqui se você quiser. É desse E jeito. se você quiser me dar alguma coisa, eu vou receber porque você quer me dar. Não porque eu estou lhe obrigando a fazer. Isso mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Isso é a graça. É muito diferente. Aí o Espírito Santo habita dentro de cada um de vocês. Que bom que a gente cantou. O Espírito Santo se move. Eu nem me preocupo com essas coisas, irmãos. Porque eu falo aqui, o Espírito vai ministrar a você. Amém. Se você nascer de novo, o Espírito Santo está dentro. Amém. Você vai entender as coisas que eu estou falando aqui. A gente está caminhando para a maturidade, Alexandre. Para chegar naquele patamar de Paulo, quando ele disse assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse posso não é só uma expressão de potência, de conquista. É só você ler o contexto. Paulo estava falando sobre as intempéries da vida, sobre as oscilações daquilo que não depende de nós. Ele disse, ó, tem hora que eu estou em abundância, mas tem hora que eu não tenho o que comer. Tem hora que eu posso estar riquíssimo, mas tem hora que pode faltar. E eles acontecendo essas duas coisas, eu estou aqui, ó, naquele que me fortalece. Amém. Porque não tem sido o que acontece conosco muitas vezes, amado. A gente só está aleluiado, pulando num pé só, se tiver tudo em mim, se tiver tudo. E eu sou um crente triunfalista. Eu sei que Deus tem o melhor para nós. Ele nos chamou para andar altaneiramente, nos conduzir vitoriosamente. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim que eu creio. Amém. Mas acontecem coisas ruins, sim ou não? Sim. Acontecem, a Bíblia diz, aflições, sim ou não? Sim, acontecem. Claro. Acontecem coisas diferentes do que a gente planejou, sim ou não? Claro. Mas nessas horas a gente deixa de ser crente. A gente culpa Deus, o mundo e o cunhado de Raimundo. A gente perde a alegria da salvação. Por quê? Porque nós condicionamos a nossa relação com Deus aos benefícios que Ele nos faz. Aí a gente vai